Boa noite, patroas! Sabe aquela dúvida assim? Eu limpo crença, estou nesse caminho de autoconhecimento, penso positivo, mas eu sinto que falta alguma coisa. As coisas ainda estão travadas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O segredo que te impede de prosperar. E ele vai muito além das crenças limitantes. Boa noite para quem tá chegando. Deixa eu colocar aqui. Vamos falar sobre um segredo que impede as pessoas de prosperarem. Segredo que te impede de prosperar. Ok, vamos lá. Eu vou explicar então esse processo para vocês, patroas. Gente, eu já começo com o assunto, tá? Não se assustem. Vejam bem, eu passei um bom tempo da minha vida com as coisas muito travadas. Eu trabalhava crença, eu fazia um monte de coisa, mas parece que não era o suficiente, sabe? Mesmo estudando sobre lei da atração, mudando pensamentos e tudo mais, as coisas não mudavam para mim. E aí, eu vou falar para vocês, antes de contar esse segredo, quais são os sinais de que você está passando pelo mesmo desafio, tá? Primeiro sinal. As coisas na sua vida não fluem. Em que sentido? Casamento não vai muito bem, dinheiro não vai bem, começam a acontecer muitos imprevistos. Então, por exemplo, acidentes, ficando doente o tempo todo, vai na rua resolver uma coisa e perde dinheiro, sabe? Essas coisas que você fica assim, gente, parece um teste, parece uma aprovação. É como se você tivesse o tempo todo que reagir, sabe? Vocês já se sentiram assim? Pois é, isso acontece muitas vezes quando tem algo que a gente não olha. Muitas vezes nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho da gratidão e mais um monte de coisa, a gente escolhe negar quem a gente é. E é aí que as coisas travam. E sobre o que a gente está falando hoje? Sobre as sombras. Talvez quem está aqui assistindo ou vai assistir essa live depois sinta um pouco de resistência de ouvir falar desse assunto. Nem queira assistir essa live, porque o conhecimento que tem aqui é transformador. Não tem como você assistir uma live como essa aqui e não mudar depois, tá? Então, se você estiver preparado, continua. Se você não estiver preparado, tá tudo certo, tá? A gente se vê na próxima. Ok? Então, vou começar. Gente, então o que são as sombras? Sombras são as coisas que a gente recalcou, que a gente enfiou debaixo do tapete, tá? Exemplo, uma característica sua que você tem e você não gosta de ter e fica escondendo. Ou um exemplo mais profundo, quando tem algo que alguém faz que te irrita profundamente. Quando a sua vida fica absolutamente travada. Sabe quando você até faz as coisas assim? Eu faço, Karen. Não, Karen, mas eu faço. E as coisas estão travadas. Pois é. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês em relação a isso, né? Já contei várias vezes que eu queria fazer minha transição de carreira e ela não acontecia. Mesmo trabalhando crença, mesmo limpando um monte de coisa. Mas o que era? Eu, até nessa questão aqui, né, de Instagram, mas eu sou uma terapeuta, eu tenho que ser linda, maravilhosa, não posso colocar limites com as pessoas, porque eu tenho que estar sempre falando gratidão e gratiluz. E eu negava quem eu realmente sou, né? Eu negava quem eu realmente era. Porque eu ficava preocupada com a opinião do outro, porque eu queria ser lindinha, queria ser aceita. E nessa época eu ainda estava no ambiente de trabalho. Então o que acontecia? Por esse efeito sombra, aconteciam coisas que eu não queria aceitar. E tudo travava. E o que é esse efeito sombra? Quando algo te incomoda demais no outro, né? No meu caso, eu sofria muito com os colegas de trabalho, porque eu via todos eles como muito preguiçosos. Todos como muito preguiçosos. E aí, eu ficava assim, gente, como que pode? Eu não sou preguiçosa.
Por que que eu atraio esses colegas de trabalho? Por quê? Porque, de alguma forma, eu estava sempre querendo resolver tudo sozinha. Eu não queria a ajuda de ninguém. Então, o que acontecia? O universo mandava cada vez mais situações para que eu sofresse no ambiente de trabalho. E, gente, o universo não manda nada para que a gente sofra, tá? Ele manda para o nosso crescimento, porque a gente se nega a crescer, aí a gente sofre, tá? E aí eu ficava, ai, mas eu não sou preguiçosa, isso e aquilo, essas pessoas são preguiçosas. Eu fiquei um bom tempo nessa luta. Tanto que se você pegar qualquer pessoa que já trabalhou comigo, a pessoa vai falar mal de mim pra você. Porque, gente, eu não era. Eu não era gente, sabe? Se alguém não fazia algo, eu ficava de cara feia, falava mal dos colegas. Ai, porque fulano é preguiçoso. Olha como fulano fica indo tomar cafezinho. E, gente, tudo nessa época na minha vida dava errado. Não era só questão de atrair gente preguiçosa, não, tá? Também tinha a diarista que não fazia as coisas direito, sempre tendo esse tipo de coisa, mas não era só isso. A sombra ela não trava só o ponto da sua vida que você acha que tem um espelho, tá? Então, o que aconteceu? Eu tava realmente muito cansada dessa situação, e foi bem na época que eu fiz o curso de multi e tudo mais. Então, eu comecei a tomar consciência dessas sombras que eu tinha. Só que eu vou até indicar um livro pra vocês, tá? Já anotem aí, não sei se tá aqui. Gente, esse é o livro, tá? O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Aí, eu comecei a perceber as minhas sombras e a minha amiga Renata sentiu de me dar esse livro aqui. Gente, depois que ela me deu esse livro, eu comecei a ler. Eu entendi que eu não atraía pessoas preguiçosas porque eu sou preguiçosa. É porque, na verdade, eu tinha tanta vontade de ser lindinha, de ser aceita, de ser querida pelas pessoas, que eu não suportaria em mim a característica de ser uma profissional que ficasse indo tomar café no horário de trabalho, que passasse um pouquinho mais no horário de almoço, que fizesse o trabalho na tranquilidade. Não, eu queria fazer na punição. Eu queria fazer para mostrar para os outros que eu era aquela que carregava a carroça, né? Não servia só ser uma profissional. Eu queria ser a profissional sofredora, né? A gente tem muitas pessoas assim no mundo que acham que precisam desse sacrifício para serem reconhecidas no ambiente de trabalho. Eu era essa pessoa. Então, quando eu dei de cara com isso nesse livro e descobri que eu estava atraindo, né, que essa frase, você atrai pessoas com características para serem curadas em você, ela não é ao pé da letra. Muitas vezes ela é também relacionada àquilo que você não permite em si mesmo. E aí, como que a gente integra, né, essas sombras? Porque, Karen, tem que fazer alguma coisa, né, para resolver isso. E tem como, tá? O primeiro passo é você identificar hoje quais são as coisas que te incomodam, tá? Karen, me incomoda ver você no Instagram falando de dinheiro. Acho muito errado uma terapeuta holística fazer isso. Então, meu amor, é uma sombra sua, tá? Ou então, Karen, tem muitas pessoas lá no Instagram que eu sinto que são melhores do que eu, que estão sempre arrasando. Sombra sua também, sabe? Porque até para você enxergar algo bom no outro, é porque aquilo tem em você de alguma maneira. Então, quando você está recalcando o seu poder, quando você não está reconhecendo o seu potencial, você sempre vai se comparar com as outras pessoas. E isso não vai crescer. Tem gente se identificando aqui. Que bom, que bom. Eu tô me expondo também, né? Mas que bom que vocês estão se identificando, tá? Então, entenda. Se hoje, de alguma forma, você se compara com alguém, é porque você tem as mesmas luzes que essa pessoa, você tem as mesmas capacidades que essa pessoa, tem o mesmo poder de comunicação, você gosta de dinheiro igual a essa pessoa gosta, tá? Senão ela não te incomodaria. Então, Karen, as pessoas sempre chegam atrasadas, as pessoas estão sempre me devendo, as pessoas estão sempre isso e aquilo, eu tô sempre brigando no meu relacionamento. É porque tem alguma coisa aí que você está precisando resolver, tá? Então, o primeiro passo é identificar. Identificar a sombra, a característica. E detalhe, não necessariamente precisa estar relacionado com o seu problema hoje. Karen, meu problema é de dinheiro, mas a minha sombra é com gente preguiçosa também, como que eu faço? Mesma coisa.
as suas sombras, elas podem não estar relacionadas com o teu problema, tá? Gente, a prosperidade é uma coisa muito ampla, muito vasta. Então, pasmem, né? Aí eu li aqui esse livro. Gente, anotem, tá? O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Nesse livro tem vários exercícios. E aí tinha um desses exercícios que você tinha que entender melhor, integrar essa sombra em você, sabe? Então, eu encarei de frente. Falei, tá, vamos entender por que que eu tenho essa necessidade, né, de querer controlar tudo, de querer mandar em todo mundo? Então, esse livro, ele não pega as suas sombras e esfrega na sua cara. Ele mostra e faz questão de fazer pra você o quê? Olha, tem uma utilidade nisso aqui, né? Então, o que que eu fiz? Eu sou muito de líder, né? Eu gosto muito de delegar, eu gosto muito... Não era, né? Eu queria fazer pelos outros. Mas eu era muito essa cobradora, né? Então, tem uma parte justamente no livro que fala isso. Olha, você ser uma pessoa que cobra as outras não é de todo mal. Quando tá no meio de uma obra, quando tem algum projeto para entregar, é muito importante que você tenha essa característica, não é mesmo? Sim, é. Então, que bom, reconheci isso. Mas não precisa ser assim o tempo todo. Então, o que eu tive que fazer em paralelo? Tive que agir. É nessa parte que as pessoas saem da live. Tive que agir. Como que eu tive que agir? Precisei ter paciência e comecei a delegar as coisas para os meus colegas de trabalho e deixar que eles fizessem. Mesmo com medo, do que o chefe vai pensar? O chefe vai achar que eu não entreguei. Mas não. Eu fiz procedimento, eu expliquei quantas mil vezes fosse necessário. Gente, entreguei, sabe? Eu falei, cara, minha vida não tá como eu queria. Então, eu realmente entreguei, sabe? Falei, não, se é pra melhorar a minha vida, eu vou entregar, porque eu não aguento mais. Infelizmente é assim, né, gente? Às vezes a gente tá tão cansado que a gente entrega. E aí, comecei a delegar as coisas pro pessoal do trabalho. Gente, minha transição de carreira aconteceu. Então, pasmem. Isso tava travando a minha vida profissional. Tava travando a minha vida financeira. Tava impedindo que os caminhos se abrissem. Percebam? Então, cara, se tem uma pessoa hoje que tá te incomodando, se tem uma situação hoje que tá te incomodando, ela é um convite. Você vai pensar nessa situação e pensar, qual é a minha sombra aqui? O que eu tenho para aprender aqui com essa situação? Tá. As pessoas estão me devendo, né? A Bela comentou aqui, as pessoas estão sempre me devendo, porém eu odeio dever aos outros, não compro nada fiado, eu odeio fiado. Eu também, Bela. Eu também. Sabe o que isso pode ser? Justamente, né? Odeio fiado. Não faço nada fiado, né? Então, como que você pode resolver isso? Eu sei que você não vai ter resposta, tá? Então, eu vou te ajudar com a resposta. A gente resolve isso colocando limites. Então, minha flor, às vezes você pode ter esse desafio e justamente por você ser uma pessoa muito honesta, né, você acaba enxergando essa luz em todo mundo e faz fiado para as pessoas. Mas é ruim para você, porque depois cria uma sombra terrível, né? Cria uma sombra de tipo assim, caramba, que idiota que eu fui, porque eu fiz fiado e a pessoa tá me devendo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai se acolher o seu lado honesto e você vai aprender a colocar seus limites, porque é essa sombra que tá te atrapalhando, né? Então, o medo de dizer não, a gente tem essas crenças, tá? O medo de dizer não, né? Ou crenças como, mas se eu não vender fiado, eu não vou ter cliente. Isso também é uma sombra, porque é algo que você não está olhando, tá? Então, sombra não é só aquilo que a gente recalca, são coisas que de alguma forma a gente não está percebendo. E essas situações estão sendo convites. É claro que não é legal, né? É claro que você não precisa falar gratidão às pessoas que me devem, porque eu sei que não é legal, tá? Mas esse é o ponto. Você precisa resolver isso em você. Quando você resolve em você e você coloca seus limites, ninguém mais vai poder te dever, né? Só quem deveu anteriormente. E até esse ponto também, né? Como que eu posso fazer? Eu vou cobrar, vou botar um advogado, vou processar, vou sujar o nome, o que eu posso fazer, né?
Porque, às vezes, a gente fica muito nessa defensiva. Ai, não, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser lindinha, guti-guti. É isso que acaba com a nossa vida, né? Então, gente, essa coisa toda do assumir a patroa aqui para vocês também foi muito relacionado a trabalhar as minhas sombras que eu tinha em relação ao dinheiro. E pensar assim, cara, tá tudo bem. Qual o problema de ter alguém falando de dinheiro, de vendas na internet, né? São sombras de várias pessoas. E eram sombras minhas também. Mas eu tive que trabalhar essas sombras e, consequentemente, a prosperidade começou a fluir ainda mais. Então, isso faz sentido para vocês, né? Esse é o ponto. Não importa o que está acontecendo hoje na sua vida que está travado. É justamente aquilo que você não quer olhar. Vou dar mais exemplos, tá? Para vocês irem se encontrando aí. Seu casamento está em crise e você não quer olhar para isso. Vai começar a acontecer acidente, as coisas na sua casa vão quebrar. Karen, mas eu não quero me separar. Não precisa se separar. Mas e você tá resolvendo isso? Ou tá só empurrando para debaixo do tapete? Porque é aí que as coisas travam, né? Outro exemplo de sombra. Seu emprego você não aguenta mais, não quer mais trabalhar ali, mas não tá se movimentando, tá? Ai, não sei se der. Ai. Sombra também, tá recalcando, tá? Traumas que você tem, situações que você não quer reviver, coisas que você fica evitando, sabe? Ai, Karen, é porque eu tenho medo de dirigir, e aí eu não enfrento, e eu nunca pego um carro, mas eu quero cocriar um carro. Amor, não vai, tá recalcando. Percebem? Então, assim, prosperidade, gente, ela não é só trabalhar a crença limitante. Que é bonitinho, né? Até confortável. Ai, eu tenho esse problema. Qual será a minha crença, Karen? Ai, a crença é tal. Ah, lindo, né? Mas a gente não aceita. Nossa, fulana lá da internet, caramba, ganhou um celular novo e eu aqui sem nada. Gente, as pessoas sentem inveja. O problema é quando você recalca também, sabe? Então, tudo que você tá recalcando é o que tá travando a sua vida hoje. Percebam? Então, vamos recapitular isso aqui, tá? Para quem chegou depois, só para vocês entenderem. E quem tiver alguma dúvida pode colocar, pode ficar à vontade, tá? Vamos lá. Não importa hoje qual é o seu problema. Se a sua vida tá travada, tem alguma sombra, tá? Sombras são o quê? Coisas que a gente se nega a olhar. E às vezes a gente se nega a olhar porque a gente aprendeu que só aquilo que era lindinho, bonitinho, aceito pelo social era bom. Então, a gente fica muito nesse gratiluz, na positividade. Ai, não vou pensar negativo. E a gente não olha para os nossos traumas, para as coisas que não estão indo bem, a gente não resolve, tá? A palavra-chave, gente, do tratamento de sombras é resolver, é integrar, tá? Que tem coisas que a gente não tira de vez, mas a gente acolhe, né? A gente aceita. Então é muito sobre isso, né? Ai, eu tenho uma amiga e essa amiga arrumou outra amiga e tá me doendo demais. E aí eu vou lá fazer barraco com a minha amiga? Não. Você vai olhar para a situação que você viveu na sua infância ou em qualquer outro momento da sua vida em que você se sentiu rejeitada, para que você se acolha e fale assim: tudo bem, essa parte minha tá querendo acolhimento. Esse acolhimento é importante, mas só eu posso me dar. E não ficar esperando isso dessa amiga, porque às vezes ela nem sabe que te afetou. Gente, você atrai pessoas com características que precisam ser curadas em você. Se você atrai preguiçoso, não quer dizer que você é preguiçoso, mas é que você não tá se permitindo ser quem você é. Você tá pegando muito pesado com você, né? Se você atrai pessoas que te devem, não é que você deve, mas é que você confia tanto, né? Porque você paga direitinho. Então, é a questão de
entender, tá? Não precisa nem ficar, então vou fazer uma afirmação positiva pra isso, cara. Não, é o ponto de, entendi. Então, esses colegas de trabalho estão me incomodando porque eu não me permito relaxar. E é por isso que essa situação está se repetindo, tá? Então, gente, integrar. É quando a gente fala sombras, né? O pessoal não entende por quê. Mas é porque tá sem luz, a gente não tá olhando. Então, a partir do momento que a gente olha, é como se a gente pegasse uma criancinha no colo e falasse, pronto, tô aqui, te acolho, né? Então, é esse o ponto, tá? E, gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu tirei desse livro aqui, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Esse livro, depois que eu li, ele transformou a minha vida nesse quesito. E, assim, é uma coisa que vocês não veem as pessoas falando por aí. Porque tá muito no gratidão, gratiluz, crenças limitantes, afirmações positivas. Isso é muito legal. Mas, a longo prazo, gente, não se sustenta. Você já viu gente que fica o dia inteiro mantrando e fazendo afirmação positiva que tá com a vida? Sabe? Então, são as sombras. São as sombras. Deixa eu ler vocês aqui. Nossa, cara, um tapa na cara. Já tinha um tempo que eu tinha comprado o livro, mas sempre que eu pego pra ler, algo acontece. E justamente é porque tem uma parte nossa que ela fica assim, não. Cara, se eu curar essa sombra, a minha vida vai se transformar demais. Eu vou prosperar demais, eu não quero, né? Muitas vezes a gente tem medo do nosso poder, né? Tem uma frase, um texto que fala, a gente não tem medo de ser do mal, né? A gente tem medo que percebam a nossa luz. É esse mesmo ponto. Agora está claro que tem que ser capaz de ver e resolver o que me incomoda. Isso mesmo, gente. Esse é o ponto. A Grace falou, percebi o quanto eu sou reativa, então situações que seriam simples de resolver se tornam burocráticas para ver se eu vou resolver na paz ou na explosão. É isso mesmo. E olha, não tem problema às vezes a gente precisar resolver coisas na explosão, tá? Não tem problema algum. Quem te falou isso, que tem que ser tudo na paz, gratidão, tava querendo te reprimir também. E aí vira sombra, tá? Tem coisas que é claro que a gente vai buscar o caminho mais fácil, o caminho mais pacífico, né? Tem aquela frase que é assim, a sua mente te pede confirmação antes de mudar, né? E aí, é o caminho. Cara, realmente, eu fiz o possível, mas agora como que eu resolvo? É só com um advogado? É só com um advogado. E vai, né? Tem gente que fica muito nessa, porque eu sou espiritual e tudo vai se resolver com afirmações. E não, às vezes tem que botar um advogado mesmo, tem que botar um médico, né? As coisas da terra, minha gente, sabe? As sombras também são esses pontos, quando a gente, às vezes, espiritualiza demais, fica muito mística, ou quando a gente fica muito material e esquece do espiritual também, né? Um outro exemplo de sombra, tá? Muito comum. Talvez as pessoas aqui na live estejam com esse exemplo. Aquelas pessoas que se sentiram decepcionadas por Deus. Cara, eu confiei em Deus. Eu pedi pra Deus me proteger naquele dia. Eu pedi pra Deus me guardar, eu pedi pra Deus me guiar, eu pedi uma resposta e as coisas não saíram como eu esperava. Então eu me fechei pra Deus. E, gente, não é só Deus, não. É Deus, espiritualidade, tudo, tá? E aí, o que acontece? Essa pessoa começa a passar por várias situações repetitivas. É porque Deus tá punindo? Não. É porque essa pessoa se sente afastada de Deus, mas ela não quer olhar pra isso. E aí, vira recalque, vira sombra. Mesmo ponto. Porque a pessoa sente que não é digna, que não é merecedora. Karen, por que você acha que não queremos prosperar e ficamos nessa paralisação? Então, isso eu falo pra vocês, não é pra ofender não, tá? É porque no consciente a gente quer sim. No inconsciente a gente não quer. E por que a gente não quer? É óbvio. Olha um pouquinho das coisas no meu Instagram. Às vezes vai dar um rancinho. Nossa, a Karen só fala de dinheiro. Nossa, essas fotos de mulher com sacola de compra. Nossa, iPhone novo.
A gente aprendeu que era errado gostar de dinheiro. A gente viu os nossos familiares julgando quem tinha dinheiro. A gente viu os nossos familiares tentando se proteger para que não descobrissem que eles tinham dinheiro. A gente viu pessoas sendo assaltadas por conta de dinheiro. A gente vê a Jade Picon no Big Brother sendo escorraçada pelas pessoas porque ela é linda e rica. Então, por que será que a gente não quer prosperar, né? É por isso, tá? Porque no inconsciente a gente tem muito medo de ganhar dinheiro e perder o amor das pessoas. A gente tem muito medo de deixar de ser lindinha, de ser queridinha, tá? E esse é um ponto. Esse é um ponto. Uma das minhas maiores sombras também, que eu ainda estou trabalhando, tá? É a questão de colocar limite. Porque eu sou uma pessoa muito amorosa. Eu sei que eu sou. Eu sei que as pessoas sentem essa energia em mim. Mas é um ponto que eu também sou muito introspectiva. E aí acaba que se as pessoas ficam me fazendo a mesma pergunta 3 vezes, eu já fico assim, ai, meu Deus, né? Então, uma coisa que eu preciso, calma, vai dar certo. E ao mesmo tempo dizer não também. Por muito tempo, até hoje é uma coisa que eu trabalho, dizer não. Mas eu vejo que quanto mais eu aprendo a dizer não, mais eu atraio cliente, mais eu atraio aluno. Por quê? Antes eu ficava no, eu tenho que responder todo mundo, eu tenho que dar conta de todo mundo no meu privado e desabafo de 15 minutos. E, gente, não é assim, ninguém em sã consciência aguenta isso, né? Mas eu achava que tinha que ser uma super heroína. E aí era pior, porque eu acabava explodindo com as pessoas, né? Quando eu me cansava. Então, agora eu tô conseguindo colocar esses limites de cara, tô conseguindo falar não pras pessoas, porque eu também ficava muito assim, com votos de gratidão com as pessoas que eram minhas amigas antes de todo o meu processo, e essas pessoas não me conhecem mais. E aí eu ficava assim, não, mas eu tenho que visitar, eu tenho que sair, eu tenho que ir no aniversário de fulano. E, gente, não vai rolar. Porque essa não sou mais eu, e se eu tô falando não, se eu tô falando sim, quando eu quero dizer não, eu também estou na sombra, e eu não vou prosperar. Ai, Karen, mas sabe o que é? É porque a gente não pode ficar rico e dar as costas para as pessoas que nos ajudaram. Amor, tudo é questão de vibração, de energia. Se você não tá mais na mesma vibe que alguém e você se esforça para sair com essas pessoas, você vai voltar para a mesma vibe, tá? Então não se assusta quando você decide sair com alguém do seu passado e quebra uma coisa, e as coisas saem erradas, se adoece, porque é o universo te dando sinais, minha filha. Não é por aí. Não é por aí. Ó, a Ju aqui falando que também tem essa questão de ser heroína, que é muito desgastante. Sim, Ju! E assim, cara, depois que eu comecei a soltar essa heroína e falei, cara, eu não dou conta de tudo. Eu não vou dar conta. Eu não consigo em todos esses aniversários. E não é, gente, porque a Karen trabalha muito. Não. Eu tenho tempo sim pra descansar. Eu tenho tempo sim pra sair com as pessoas que eu quiser. Mas eu não quero. Porque eu escolho respeitar a minha energia. E muitas vezes, essa necessidade que a gente tem de ter um monte de obrigação também é justamente para não olhar para as nossas sombras e não conseguir prosperar por consequência, tá? Porque uma outra coisa também que nos ajuda muito a identificar as sombras é a meditação, é o autoconhecimento, né? Fazer processos de limpeza como o Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono, fazer 21 dias de Ho'oponopono, sabe? Gente, o Ho'oponopono, ele tem aquela frase assim, minhas memórias, eu amo vocês, estou grata por libertar vocês e a mim, né? Gente, maravilhoso, tá? Então, peguem. Gente, quem tá assistindo essa live ao vivo, gravada, compra este livro aqui. Pelo amor de você, tá? O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Faz 21 dias de Ho'oponopono. Olha, não é só fazer Ho'oponopono também. Olha o que tá te travando. Resolve a situação. Sabe aquela frase, aceita que dói menos? É esse o ponto. Karen, o que tá errado é que o meu casamento tá em crise. E eu não conversei com meu marido. Senta pra conversar com ele. Karen, mas se a gente brigar? Tudo bem. Porque você tá precisando resolver
As coisas ruins estão se repetindo para que você sente e resolva. Karen, mas precisa sentar e resolver. Da maneira que você consegue. Se você fica esperando ser perfeita para resolver alguma coisa na sua vida, não vai acontecer. E aí é que vem mais doença, acidente, dor, perde emprego, sabe? Gente, essas coisas não acontecem por acaso, tá? E o pessoal também gosta de falar, isso foi catarse porque eu fiz aquela terapia lá. Não é. É porque a gente se reprime. É porque a gente tenta tapar o sol com a peneira, né? Mas a partir do momento que a gente fala assim, cara, não vai dar, as coisas mudam. Então, outro exemplo de sombra é que eu era muito recalcada porque eu não conseguia fazer minha transição de carreira. Eu era recalcada, gente. E aí, era tanto recalque que eu pegava e mentia pra mim, tá? Eu mentia pra mim e falava assim, não, eu amo fazer os dois. Eu estou porque eu amo fazer os dois. Gente, eu mentia pra mim. Sabe o que é pior? Eu mentia pra mim. Era por isso também que não acontecia. Foi outra coisa que empacou minha transição de carreira. Então, a partir do momento que eu falei assim, cara, descobri, não gosto de estar na TI. Gosto sim, acho legal, mas eu nunca vou conseguir ganhar na TI o que eu ganho nas terapias e como eu sou feliz nas terapias. Então, a partir do momento que eu assumi isso, pronto. As coisas aconteceram, sabe? As coisas começaram a se movimentar. É isso, gente. Vou dar mais exemplos pra vocês, tá? Se você tem um parente que ele é homofóbico, por que ele precisa ser homofóbico? Karen, será que é porque ele é gay? Às vezes não. Às vezes é porque ele não tá com a sexualidade, não pode falar alto porque senão o Instagram derruba, né? Dele resolvida. Tá reprimindo alguma coisa. E aí ele vê outras pessoas vivendo a delas, né? Sendo livres. Pronto, acabou pra ele. Ou tem aquelas mulheres que aprenderam que precisam se reprimir demais, né? Foram educadas numa educação muito rígida. Aí elas encontram uma outra mulher cheia de decote, silicone, maravilhosa, né? Olha lá, aquela... Sabe? Por quê? A gente não consegue. Fica essa energia de recalque mesmo, sabe? Então, de qualquer forma, qualquer coisa que te incomoda. Ai, Karen, eu me incomodo com os negros. Karen, eu me incomodo com os brancos. Karen, eu me incomodo com os homens. Nossa, gente, eu fico louca quando eu vejo mulher que abre Instagram pra poder falar mal de homem. Eu fico, já tem coisa aí que não tá bem resolvida, sabe? Então, claro, é claro que vão existir mulheres e homens e gays e o que for, que podem ser boas ou más pessoas, mas a partir do momento que você generaliza e coloca todo mundo no mesmo caldeirãozinho, amor, olha pra você, né? Ai, porque todos os meus colegas de trabalho são preguiçosos. Ai, porque todo mundo que eu contrato não faz as coisas direito. E quem é que tá atraindo essas pessoas? Então, esse é um ponto importante para reflexão, tá? Deixa eu ler vocês aqui. Comigo está acontecendo isso demais, de não estar na mesma vibe de alguns amigos. Melhor coisa é cortar, Tati. Melhor coisa. Toda vez que eu tentei, cara, foi a pior coisa que eu fiz. Assim, sabe? Parece que... E eu volto pra casa triste, eu falo assim, cara, olha o tempo que eu perdi. Olha o quanto eu tive que gastar de energia. E isso não é porque a gente é iluminado, não. É só porque tá em outra vibe, né? É tão ruim esse negócio de se obrigar a ir num lugar, numa festa. Acaba com a nossa energia. Acaba. Estão pedindo pra mostrar o livro de novo. Gente, eu vou falar, tá? Porque talvez não vai conseguir ler. Mas é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Deb Ford, tá? Depois você pode voltar na live, que eu vou colocar o nome do livro na legenda, tá? Que aí acho que fica melhor, né? Que aqui fica ao contrário. Aí faz igual a blogueira, não sei se vai estar focando, porque realmente não tá, tá? Mas é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Depois que me tornei mãe, olha isso, Bela. Depois que me tornei mãe, as vendas caíram, mesmo trabalhando muito. Não consigo identificar a sombra, não sei se o mercado mudou ou se me travei com alguma coisa. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha só, tem muitas crenças que são despertadas, tá?
depois que a gente passa por algum processo. Só o fato de você se tornar mãe, com certeza acaba te trazendo uma energia de cansaço maior, né? Um desgaste. Mas também tem crenças, né? Tem muitas crenças de que a mãe tem que cuidar só do filho, de que a mulher tem que ser dona de casa, que não sei o quê. Então, tudo isso pode trazer essa vibe, né? Pode trazer também, não sei como que foi a tua criação com a tua mãe, então se a tua mãe passou por algum tipo de dificuldade para te criar, de alguma forma você pode estar querendo honrar. Mas o que você pode fazer? Eu não sei qual é o teu problema hoje, tá? A raiz da sua questão. Mas você pode falar, afirmar para você: eu decreto que eu posso ser mamãe e ainda assim ser próspera, que eu posso ter um negócio próspero, sabe? Repete isso para você todos os dias, porque pode ser que surja uma lembrança, tá? Então, assim, as afirmações positivas não são de todo mal. Elas vão te trazer as sombras, tá? Então, pode ser que venha um ex-namorado, uma questão que tá mal resolvida lá no passado, uma lembrança dolorosa mesmo, tá? Uma lembrança que às vezes não é fácil de acessar, não. Mas vai tirar o nó, sabe? Que tá aí. Porque às vezes a gente vê tias nossas, né? A minha tia, não sei o que, depois que virou mãe. Umas coisas assim, tá? Então fica de olho. E vai sempre afirmando pra você, quando a gente começa a fazer esses processos de limpeza das memórias chegam. Como que faz a transição de carreira? Tem 4 anos tentando, tô até mentindo pra mim. Letícia, não sei em que momento da live você chegou, tá? Mas é importante olhar para essas sombras. Porque transição de carreira é uma coisa mais complexa. Não sei se está no meu portal Autoridade Holística, mas eu falo bastante dessas coisas lá. É a parte de fazer o seu marketing com estratégia, de ser uma pessoa autorresponsável, trabalhar suas crenças, trabalhar suas sombras, que é o que eu tô falando aqui, né? A minha transição de carreira, eu trabalhava bastante, eu fazia várias coisas, mas só quando eu parei de mentir pra mim, né? Então você precisa parar de mentir pra si mesma. Esse é o primeiro passo. E olhar para as sombras, tá? É um processo. Vocês nunca vão me encontrar aqui no Instagram dando uma mágica. Toma aqui, faz assim que a sua transição vai acontecer, tá? Porque cada um tem um processo. Eu já vi várias pessoas que fizeram transição na loucura e tiveram que voltar. Por quê? Algo não estava bem resolvido. Então, não importa quanto tempo demore, desde que você faça uma transição bem feita. A minha foi muito bem feita. E justamente por isso que eu tô prosperando pra caramba depois que eu fiz transição, né? Eu não saí com pontas soltas, tá? Então, leia esse livro aqui, tá? O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Faça isso por você. Não é por mim, não é pra me dar feedback ou coisa do tipo, não. Eu poderia estar descansando agora, mas eu escolhi fazer essa live pra vocês e é pra que vocês não dependam de mim, tá? Inclusive, se depois dessa live alguém me mandar mensagem falando assim: ai, a característica tal de fulano me incomoda, por quê? É sinal que a pessoa não tá se conhecendo e tá querendo colocar essa responsabilidade pra mim. Isso é muito perigoso, tá? Então, é um ponto legal. Cara, não sei. Que tal ler o livro e descobrir, né? Porque muitas vezes é nesse processo de autodescoberta que a gente identifica, né? Então, não adianta de nada querer mudança e não querer pagar uma terapia, não querer sentar para meditar, não querer sentar para fazer 21 dias de Ho'oponopono, não querer sentar para ler um livro. Não quer de verdade, sabe? Então, esse é um ponto importante. É buscar mesmo, é se comprometer. Sem compromisso não vai existir mudança. Não vai. E não vai ter live, não vai ter caixinha de pergunta, não vai ter nada que resolva, tá? Ok, então vou deixar vocês com essa atividade, tá? Entendendo, né? Por que isso me incomoda? Por que eu vejo isso no outro? Tudo que a gente vê no outro também tá na gente. Seja bom ou seja ruim. Começa fazendo uma lista das pessoas e das situações que te incomodam. E depois você pensa, por que isso aqui me incomoda? Que característica eu tenho aqui? E vocês vão ver, tá? E aí, vai no Ho'oponopono, vai na leitura desse livro, que as coisas vão fluir. E eu aguardo o feedback de vocês, me contando. Karen, trabalhei tal sombra e agora eu estou prosperando.
porque vocês vão ver. Trabalhar a sombra, gente, é libertador, tá? E às vezes eu tomar consciência, eu tô com raiva do fulano não ser pontual porque eu sou pontual demais, né? Então, às vezes, só esse de se libertar, de, entendi, isso já muda e é instantâneo, tá? Ok, maravilhosos, muito grata pela participação de vocês. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.